A devoção à Santíssima Virgem do Rosário de Pompeia, ou simplesmente, a Virgem de Pompeia, nasceu no final do século XIX, muito em virtude de Bartolo Longo, hoje beato Bartolo Longo. Bartolo Longo nasceu em Latiano, nas proximidades de Brindisi, sul da Itália, em 10 de fevereiro de 1841. Desde criança demonstrou ser muito engenhoso, vivo e de caráter ardente. Aos 6 anos de idade foi levado a um internato dos padres Escolápios, em Francavilla Fontana. Ali realizou, durante 11 anos, seus estudos primários e secundários, tendo realizado seus estudos universitários primeiro em Lecce e depois em Nápoles. Em 1863, matriculou-se na Faculdade de Direito da Universidade de Nápoles, onde foi influenciado pelo espírito anticlerical que dominava a Universidade Napolitana naqueles anos, a ponto de participar de manifestações contra o clero e o Papa. A universidade representou para ele um período de alienação juvenil e uma intensa busca por novas experiências. Entre os estudos, as diversões, a música, que incluía suas práticas ao piano, e o convívio com os amigos, seus dias eram completamente preenchidos, deixando pouco espaço para a oração. Nesse contexto, Deus foi se afastando gradualmente de sua vida, sem que ele percebesse. Por outro lado, Bartolo se viu totalmente aprisionado pela filosofia de Hegel, que pregava que a Igreja e a religião deveriam ser identificadas com o Estado, visto que, para ele o espírito envolvido na religião era subjetivo e somente o Estado era real, bem como pelo racionalismo de Ernest Renan, que afirmava que a filosofia cristã deveria se juntar ao Estado e à vida de todos, não como religião, mas como um estilo de vida, uma verdadeira filosofia que se aplicaria a todas as instâncias sociais da vida pessoal, a política. Renan via o cristianismo como refúgio de tudo que estava corrompendo a sociedade no sistema do capital, como a propriedade privada, a produção industrial desenfreada ou a pauperização incontrolável. Como resultado da exposição ao pensamento filosófico de ambos, Bartolo começou a odiar a Igreja, organizar conferências contra ela e a exaltar aqueles que criticavam o clero. Duvidoso da religião, deixou-se atrair pelo espiritismo, então muito praticado em Nápoles, a ponto de se tornar celebrante dos seus ritos. Sua vida deu uma reviravolta total, após uma noite de pesadelos, ocasião em que recorreu ao professor Vincenzo Pepe, seu conterrâneo e homem muito religioso, que foi para ele um verdadeiro amigo e que o enviou à direção espiritual do padre Alberto Maria Radente, do convento de São Domingos. Sua conversão ocorreu no dia do Sagrado Coração de Jesus de 1865, na Igreja do Rosário de Nápoles, que o levou a tomar decisões radicais, tais como abandonar a profissão de advogado e a vida mundana, fazer voto de castidade, e dedicar-se às obras de caridade e ao estudo da religião. Seguindo sua vocação de ajuda aos necessitados, Bartolo regressou a Nápoles, onde conheceu o futuro beato Ludovico de Casoria e a futura Santa Caterina Volpicelli. Na casa central que Volpicelli abriu em Nápoles, ele conheceu a condessa Mariana Farnararo de Fusco, mulher fortemente envolvida em obras de caridade e assistência social, viúva do conde Albêncio de Fusco de Lettere, cujas posses também se estendiam ao Vale de Pompeia. A condessa, viúva de apenas 27 anos e mãe de 5 filhos pequenos, precisava de um administrador para os bens de Fusco, bem como de um tutor para seus filhos. Foi assim que, em 10 de outubro de 1872, Bartolo concordou em instalar-se numa residência de Fusco, em Pompeia, para realizar estas tarefas, a partir de quando, já como administrador, passou a ir frequentemente ao Vale de Pompeia, à sombra do vulcão Vesúvio adormecido, onde se deparou com um triste cenário. Inúmeras famílias afastadas do convívio da fé, trabalhando nas escavações das ruínas da antiga Pompeia, cidade romana ao sul de Nápoles, que foi destruída pelo vulcão Vesúvio no ano 79 da era cristã. Neste mesmo mês, Bartolo teve uma experiência espiritual extraordinária. Em certa ocasião, quando saiu para passear pelos arredores de Pompeia, em um lugar denominado Arpaia, pensava consigo mesmo: após uma vida péssima, arrependi-me e encetei o caminho da conversão. Mas conseguirei salvar minha alma? Envolto em um profundo silêncio, absolutamente sozinho, Bartolo se lembrou das palavras de seu orientador espiritual, o padre Alberto Radente. Se quiseres salvar-te, propaga o rosário. É promessa de Maria. Então, mergulhado interiormente neste pensamento, ele levantou o rosto e as mãos aos céus e gritou a Maria: se é verdade que tu prometeste a São Domingos que quem propaga o rosário se salva, eu me salvarei, porque não sairei desta terra de Pompeia sem ter propagado aqui teu rosário. Nesse momento soou um sino ao longe.
Era a hora do Ângelus do meio-dia. Bartolo então se prostrou, orou e chorou. Esse foi para ele o sinal da resposta esperada. Dessa forma, obediente ao pedido de Nossa Senhora e desejoso de salvar sua alma, Bartolo Longo deu início à difusão do culto desta oração em honra a Nossa Senhora. Por tudo isso, e vendo a ignorância religiosa em que viviam os camponeses no campo, começou a ensinar-lhes o catecismo, a rezar e principalmente a recitar o Santo Rosário. No ano seguinte após sua chegada a essas terras, em outubro de 1873, Bartolo Longo organizou a primeira festa do Rosário no Vale de Pompeia. Vendo a realidade da pobreza em que viviam todos na região, ficou desejoso de fazer-lhes algo. Por isso, ele passou a visitá-los, observando sua profunda piedade. Quanto aos mortos, percebeu que, apesar de sua fé na imortalidade, eram enterrados sem orações e de maneira desolada. Então, pensou que devia começar por ali e ocorreu-lhe fazer uma grande rifa de 800 prêmios, terços, medalhas, fotos da Virgem do Rosário e centenas de crucifixos. Através destes prêmios, Maria e Jesus entraram nessas pobres casas. Através de uma fraternidade do Rosário, prestaria assistência e remédio aos doentes, ajudaria a casar os jovens pobres e daria sepultura aos mortos, acompanhando-os e recitando o Rosário. Conseguiu em Nápoles tudo o que era necessário. Por intermédio de algumas senhoras pias, preparou fogos de artifício, jogos e uma banda de música, elementos muito típicos de uma festa patronal. A missa cantada por um pároco seria o ponto central, com uma pregação sobre o Santo Rosário, a cargo de seu amigo e orientador espiritual, o padre Alberto Radente. Como no povoado não se venerava nenhuma imagem, Bartolo expôs uma da Virgem do Rosário para veneração pública, e assim, esperou a manhã do terceiro domingo de outubro. Chegando o tão esperado domingo, veio com ele uma chuva torrencial. Não houve festa. Começamos mal, parece que não agradou à senhora o que fiz, pensou Bartolo. Mas então reagiu. Da minha parte não devo fazer outra coisa além de propagar o rosário. Veremos se a senhora mantém a promessa feita a Santo Domingo. Bartolo não escreveu nenhum tratado sistemático de Mariologia, mas sim toda uma catequese, uma devoção e espiritualidade de índole popular, onde Maria é apresentada não como uma simples personagem do passado, mas como uma pessoa atual, viva e ativa, dotada de sentimentos, forte e ao mesmo tempo materna. A súplica diz augusta, bendita, boa, querida, coroada, onipotente pela graça, e a invoca como rainha da paz e do perdão, mãe dos pecadores, nossa advogada, nossa esperança. Maria é para Bartolo Longo, portanto, o que ele experimentou em toda a sua vida. Uma força salvífica, uma protagonista no plano de Deus, uma realidade que atua na história. Em sintonia com a piedade popular, Bartolo exprime esta realidade vivente de Maria descrevendo os membros de seu corpo. As mãos, os olhos, os braços, o coração. Como pessoa viva, Maria age, salva, ilumina, perdoa. Com extraordinária visão pastoral, Bartolo percebeu no ano seguinte que festa, pregação, rifa, etc. eram como nuvem que passa. Mas, como induzir as pessoas ao amor e à fraternidade? Foi aí que teve a ideia de realizar uma missão. E ela se realizou no final de 1875, quando todos se reconciliaram com Deus e entre si, aderindo à Fraternidade do Rosário, a qual foi fundada em 13 de outubro de 1876. Em uma página de Quindit Sabbat, 15 sábados, Bartolo Longo exprime com simplicidade um método de pastoral popular, da chamada Mariologia tipológica. Como dois amigos que andam juntos frequentemente chegam a se parecer até mesmo nos seus costumes, assim nós, conversando familiarmente com Jesus Cristo e com a Virgem Maria, ao meditar os mistérios do Rosário e formando juntos uma mesma vida na comunhão, podemos chegar a nos parecer com eles, o quanto a baixeza humana nos permita, e aprender a vida humilde, pobre, paciente e perfeita. O povo imita a pessoa que ama. Nesse mesmo ano, chegou pela primeira vez a Pompeia o bispo de Nola, Dom Formizano, para dar a confirmação no final da missão. Bartolo Longo expressa seu desejo de construir um pequeno altar em honra à Virgem do Rosário, ao que o bispo respondeu: eu proponho que façamos, em vez de um altar, uma igreja. E no telhado da casa da Condessa de Fusco, disse: aquele é o lugar onde deve ser edificado o templo em Pompeia. Em 1876, por sugestão do bispo de Nola, Bartolo dá início à campanha de um salário mensal para a construção de um templo em Pompeia. Como resultado da cooperação humana e da intercessão prodigiosa de Maria surge um formoso santuário,
Em torno a esta construção, nasce uma cidade mariana, enriquecida com numerosos institutos de caridade. Bartolo Longo se dirigiu a Nápoles com o objetivo de adquirir uma pintura de Nossa Senhora com a coroa do Rosário. Lá, na Via Toledo, ele inesperadamente encontrou seu orientador espiritual, Padre Radente, que lhe disse para recorrer à irmã Maria Concheta do convento de Porta Medina. A freira possuía, de fato, uma pintura da Virgem do Rosário, que lhe havia sido dada pelo próprio Padre Radente. A efígie sagrada estava em mau estado e Bartolo Longo aceitou o presente apenas após muita insistência da freira. Também na imagem havia um erro. Santa Rosa era retratada em vez de Santa Catarina de Siena. A pintura foi transportada para Pompeia em um carrinho, que geralmente era usado para transportar esterco, chegando lá ao final da tarde de 13 de novembro de 1875, sendo depositada em frente à paróquia de São Salvador, onde o velho pároco Cirilo, Bartolo e outros habitantes aguardavam por ela. Ao recebê-la, o desânimo que Bartolo havia sentido inicialmente ao conhecê-la espalhou-se por todos os presentes, que concordaram que a pintura não poderia ser exibida ao público até que fosse submetida a uma restauração. Assim, a pintura foi levada a um restaurador, e Bartolo Longo passou a concentrar seus esforços na construção da igreja dedicada a Nossa Senhora do Rosário. Mais tarde, descobriu-se o grande valor artístico da pintura, atribuída a um discípulo de Luca Giordano, renomado pintor italiano do século XVII, conhecido por retratar com maestria temas religiosos e mitológicos em afrescos e pinturas a óleo, especialmente nas cidades de Nápoles, Florença, Madrid e Roma. A imagem de Nossa Senhora do Rosário representa a longa tradição dos fiéis que se voltam para a Virgem Maria em busca de refúgio e esperança em suas necessidades. Maria é o trono para seu pequeno filho, Jesus, que encontrou seu primeiro lar na terra, no ventre e no colo de sua mãe. Maria assenta-se em um trono, que representa a Igreja. Com seu divino Filho, Jesus, Maria reina na Igreja e a partir da Igreja, sinal da continuação do céu na terra. O trono é de madeira não entalhado, da forma como era comum encontrar, à época, em casas de famílias abastadas, mas elaborado de uma forma mais simples. Os pés da Virgem repousam sobre um pedestal simples, não em uma almofada de veludo. Na base do trono encontra-se pintado um livro. Em vez de se voltar para as pérolas e para o ouro, nossos olhos repousam sobre o livro que contém a sabedoria de Deus entre nós, a realidade da Virgem e da Palavra feita carne, que habitou entre nós. A amizade entre Bartolo Longo e a Condessa Mariana de Fusco, porém, deu origem a diversas calúnias. Por isso, após uma audiência com o Papa Leão XIII, os dois decidiram se casar em 1885, com a intenção, porém, de viverem como bons amigos, no amor fraterno, como haviam feito até então. O casamento foi celebrado sem os documentos civis e as publicações rituais. Em 9 de fevereiro de 1924, morre Mariana de Fusco, aos 88 anos de idade, seguindo Bartolo, 2 anos depois, em 5 de outubro de 1926. Deus quis escolher este homem pecador como instrumento para propagar sua glória com a construção de um santuário dedicado à Santíssima Virgem Maria, que mais tarde seria chamado Santuário de Nossa Senhora do Rosário de Pompeia. Ali outros pecadores iriam encontrar perdão e paz. Longo afirma que Pompeia é obra de Deus e não do homem. Ele, pessoalmente, jamais teria construído tal santuário sem a palavra autorizada do bispo e o apoio incessante de Maria Santíssima. O milagre de Pompeia é produto de 50 anos de trabalho incansável, fervoroso e inteligente. Milhares de crianças abandonadas receberam ajuda, um lar. Milhares de pessoas se reuniram em oração, graças aos escritos de Bartolo Longo. Milhões de peregrinos visitaram a Virgem em seu novo santuário. Em 1934 se inicia o processo canônico para a beatificação de Bartolo Longo. Em 1947, Roma emite o decreto de introdução da causa do servo de Deus, e em 26 de outubro de 1980, João Paulo II proclama beato. Podemos dizer sem exagerar, afirma o Papa nessa oportunidade, que toda a sua vida foi um serviço permanente à Igreja, em nome de Maria e por amor a ela. O rosário em suas mãos também diz algo a nós, cristãos do século XX. Oxalá volte a despertar sua confiança na Santíssima Virgem do Rosário. Santa, venerada Mãe,
trago-te todas minhas preocupações, em ti deposito toda a minha confiança, toda a minha esperança.